Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou doutoranda na URGS em design e também sou líder de design ops dentro de uma empresa de varejo de moda. Eu fui convidada, então, pelo pessoal do laboratório de interface, né, falar um pouquinho sobre a minha história de carreira, sobre o meu percurso até aqui, desde a graduação. Fiquei muito feliz com o convite, queria agradecer, então, o pessoal primeiramente, e falar um pouquinho como é que foi, então, o meu histórico. Eu fiz a minha graduação na UFSM, no curso de desenho industrial, comecei em 2014, me formei ali no final de 2018. É, Quando eu entrei no curso, sempre fui uma pessoa muito curiosa, que sempre gostou de explorar bastante, né? Então, eu fiz, eu acho que até o nosso currículo proporciona isso, que a gente explore muitas áreas de conhecimento. Então, eu sempre tive mais interesse pela parte do design gráfico do que pela parte do design de produto, mas eu fiz até algumas coisas de produto, assim, como curiosidade, né? Então, isso é uma coisa muito legal, eu acho que vai ser um ponto aqui muito importante também e que me ajudou muito na minha trajetória profissional. Então, eu passei por tipografia, passei por fotografia, audiovisual, gestão. Esses foram alguns dos laboratórios que eu fiz no módulo avançado, né, ali, porque eu tinha mais interesse. E, inclusive, na minha época, eu acabei fazendo laboratório de interfaces, mas não foi uma área que era uma área que eu considerava, assim, como carreira na época, né? Mas eu fiz o laboratório, com a professora Débora, inclusive a gente fez um projeto, eu consegui aplicar esse projeto na minha bolsa na época, né? A gente conseguiu fazer esse projeto real. Mas o mais importante é que ter explorado muito esses laboratórios dentro do curso me deu uma visão bem sistêmica da área de design. Porque esse é uma visão muito interessante da gente ter, que o design vai seguir sempre princípios muito parecidos, independente de onde a gente vai aplicar. Então, esse é um ponto legal de se ter na hora de explorar, né? Porque a gente vai ter conhecimento sobre processos, sobre métodos, independente se eu vou aplicar aquilo para fazer um produto físico, um produto digital, a lógica do pensamento é a mesma. Consumindo a minha cola aqui. Então, na época eu fiz o laboratório de interface e foi no laboratório de interface que eu escrevi meu primeiro artigo científico, junto com a professora Débora, que me ajudou aí na publicação, porque eu já tinha interesse de, depois da graduação, entrar no mestrado, e a gente fez o nosso primeiro artigo científico juntos, ali baseado no projeto, que foi um marco bem legal aí na minha carreira. Também sou grata à professora por ter me apoiado, ter me ensinado ali o beabá, né, como iniciar ali na parte de escrita científica. E aí depois, então, como eu falei, eu tinha interesse de ir no mestrado, então eu terminei minha graduação, fui para o mestrado, eu fiz mestrado na UFSC, e o mestrado da UFSC começou a me abrir mais os olhos para o digital, porque a pegada da UFSC é mais voltada para o digital. Então, lá na UFSC, o meu mestrado em si, a minha pesquisa, foi com audiovisual e gestão do design, que vinha como uma sequência aí do meu TCC. Estudei direção de arte no cinema durante o mestrado, né? Só que, basicamente, a parte de gestão era mapeamento de processo. E daí a gente começa a fazer a conexão com, talvez, o que eu faço mais hoje atualmente. Além disso, eu comecei também a atuar com consultorias de UX, e aí eu conheci o mercado de UX na prática, né, digamos assim. Então, não era mais só o projeto dentro do laboratório, eu comecei a aplicar, de fato, esse conhecimento e ir trabalhando muito na parte de UX Research, que é a pesquisa em experiência do usuário, com usuários reais, com basamento em dados, né? Então, ali eu comecei a migrar e olhar mais para esse mercado como uma possibilidade, de fato, de aplicar depois, porque trabalhar com audiovisual é uma rotina um pouco cansativa, um pouco com dias muito intensos, né? Então, eu estava procurando também ver um mercado que tivesse estável, e o mercado de UX estava num crescimento exponencial, assim, no mercado brasileiro, me chamou a atenção. E aí, logo depois, então, de começar a fazer essas consultorias, eu terminei o meu mestrado, consegui minha primeira vaga para atuar daí como UX UI,
E aí veio o meu conhecimento lá do design gráfico, para começar a aplicar dentro, né, de interfaces. Entrei como júnior, comecei a trabalhar como UX UI, migrei para Product Designer, e aí com o entendimento já do processo do digital, entendimento de construção com tecnologia, e aí eu comecei a colocar ações de ops. E veio principalmente por causa do meu histórico de estudar mapeamento de processo, estudar gestão, estudar ferramentas, né? E aí eu quero dar aqui um breve panorama, né, do que é o Design Ops e no que consiste, caso quem esteja assistindo ainda não conheça. Basicamente, Design Ops eu gosto de dividir em 3 pilares, tem algumas divergências, cada pessoa gosta de segmentar de algumas maneiras, mas para mim funciona muito para a gente entender. Design Ops dividido em pessoas, processos e ferramentas. Então, pessoas vai entrar na parte de cultura, na parte de onboarding. Então, quando eu chego numa empresa, quando eu chego numa nova equipe, é a equipe de Ops que vai ajudar a receber, que vai ajudar nesse processo, a receber no time de design mesmo, né? Vai mostrar como que são os padrões de processo de design naquela equipe, naquela empresa. Então, essa parte cultural. Também organização de eventos, ritos. Então, quando eu tenho aquelas reuniões, por exemplo, fixas, né, para construir a cultura do time. Parte de processos, então, processo de design mesmo, entendimento ali sobre o dia a dia, e ferramentas também, gestão de ferramentas, função de ferramentas. Então, tudo isso entra na parte de Ops. E aí, se vocês forem pensar, não faz muito sentido a gente ter Ops, que é a abreviação de operações, né? Então, Design Ops é operações de design, bem dizer, em equipes muito pequenas. Então, é uma área que, sim, vai existir mais em empresas grandes, por isso que eu falei, trabalho hoje numa empresa grande, numa corporação. Então, são essas equipes que vão precisar de um profissional que vai olhar para o bastidor do design, que vai olhar para que tudo dê certo dentro da equipe, para que o designer em si, que está fazendo ali o projeto, possa focar só em fazer design. Então, hoje, o meu trabalho e da minha equipe é fazer isso. A gente cuida do bastidor, a gente cuida do caminho, a gente pavimenta o caminho para que o designer não tenha que abrir o caminho a facão, né? Então, ele consiga ali já ter uma rota pavimentada para só seguir e conseguir explorar. Design systems, por exemplo, entram dentro do guarda-chuva de Ops, mas no grande guarda-chuva, por exemplo, né? Então, isso fez parte também da minha construção de carreira, que foi, eu era PD, né, eu era Product Designer, designer de produto lá, e aí eu comecei a, aos poucos, fazer ações de operações, né, implementar alguma coisa, uma ferramenta nova para o time, juntar ali um grupo de trabalho para construir alguma coisa que o time estava precisando, e com isso, consegui entrar nessa posição e assumir a liderança do time de Design System nessa época. Então, na verdade, eu fazia todas as outras coisas de Ops e eu tinha um time ali que estava focado em Design System, que era um time multidisciplinar, que ia cuidar ali tanto da parte de tecnologia, então eu tinha desenvolvedores junto, eu tinha time específico de acessibilidade, eu tinha pessoal de qualidade, para olhar só para Design System, porque Design Ops e Design System são vertentes e áreas que vão estudar design em escala, como eu falei, design para grandes equipes, design para grandes equipes não, mas equipes grandes de design e design em empresas grandes, né? E aí, eu acho que é legal de mencionar aqui também, que nesse trabalho com equipes ali multidisciplinares, eu me deparei com ter que aprender muito sobre tecnologia, ter que aprender muito sobre desenvolvimento, ter que aprender sobre código, ter que aprender sobre limitações, e passar isso para os designers, ajudar eles também a entender sobre isso. E aí eu lembro de uma frase que a Débora falou na época que eu fazia a disciplina dela na faculdade, que ela sempre dizia, ela deve dizer isso até hoje, que é muito mais fácil para a gente aprender as limitações do que eles aprenderem design. E
e é muito comum a gente ver, né, principalmente em situações de empresas menores, com menos poder aquisitivo para contratar muitos profissionais, a gente ter união, né, de ter um desenvolvedor que faz a parte de front, e aí ele também faz a tela, desenha a tela, né, vai assumindo essa posição do design. E às vezes o contrário também acontece, claro, ter o designer que sabe ali alguma coisa de programação e acaba assumindo. Mas quando a gente tem um cenário ideal onde eu vou ter o desenvolvedor e eu vou ter o designer, se a gente souber falar a língua de tecnologia, é mais fácil de se comunicar, é mais fácil da gente fazer com que o que foi desenhado, o que foi pensado, planejado no sentido de experiência, saia de fato lá no final. Porque senão eu vou idealizar uma coisa super maravilhosa aqui, mas ela vai ter tantas limitações técnicas, não vai ser conseguido executar, e lá no final vai sair 10% do que eu pensei. E aí, qual o sentido? Bom, e aí para fechar, né, então, atualmente, eu tenho como foco, dentro da minha atuação agora, como líder de Ops, eu trabalho também com System, mas com um escopo bem menor de Design System, mas também fica aqui embaixo do meu guarda-chuva, né, o meu foco hoje é muito olhar para métricas, olhar para o impacto de UX, entender o que o usuário precisa, seja ele interno, o meu usuário hoje o meu usuário é o designer, né? Então, eu faço pesquisas internas com o time, eu mapeio o time, necessidades, dores, eu auxilio lideranças, essa é uma dúvida grande também, né? Qual a diferença de liderança de design para design ops? Eu apoio lideranças em questões estratégicas com conhecimento sobre o time. Então, hoje também trago dados internos do time para que a gente tenha um time com uma cultura legal, um ambiente bom de trabalhar, que isso tudo seja construído. Bom, gostaria de agradecer para encerrar isso e falar que fico à disposição também. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, pode me chamar no LinkedIn. Tenho certeza que vai ficar o link junto também. Adoro falar sobre isso. Minha pesquisa de doutorado é sobre isso também. Como que o Design Ops pode colaborar para uma melhor qualidade de vida e de trabalho do designer. Então, sou super aberta aí para trocar ideia. E acho que a mensagem que fica é: sejam curiosos, explorem, aproveitem a graduação para entender todas as possibilidades que o design dá e como que isso sempre vai somar. O meu conhecimento em tipografia, o meu conhecimento em audiovisual, o meu conhecimento em fotografia, soma na minha formação até hoje, por mais diverso que isso seja. Então, eu acho que nunca o conhecimento é desperdiçado, então aproveitem a graduação para isso. A área de UX é uma área muito legal, é uma área estável, é uma área que vai continuar crescendo, apesar de já estar mais estável no mercado, não está, né, naquela rampa, mas eu acho que ela ainda é uma área muito legal de se atuar, de se investir, formação, enfim, e também é isso. Conhecimento é sempre conhecimento, então vocês não vão perder, mesmo que invistam nisso, né? Obrigado, pessoal. Fica aqui um grande abraço, que a gente se encontre aí nos caminhos da vida. Se me verem, podem me chamar, sou sempre aberta a conversar. Obrigada e tchau, tchau.